então? Ô, Aqui Meire, é o mundo inteiro. ô, Meire, vamos começar pelo basicão, assim, o que que é o jejum intermitente, né? O jejum intermitente é uma estratégia, na verdade, não é? Que visa criar momentos onde o corpo fica completamente ausente de alimentos, né? De nutrientes vindo da parte externa, nesse caso, de uma alimentação. Então, é basicamente isso, é você criar aqui um grande espaço de tempo, tá bem? Aham. Normalmente acima de 12 horas, onde você não ingere nada, só toma água, pode tomar chá, ou pode tomar café desde que não tenha açúcar, ok? Seria Entendi. basicamente é uma explicação muito básica e simples do que é o jejum. Eu fiz uma pesquisa, né? Porque pra mim, eu já até te expliquei, né? Que comecei a fazer na quarentena. E. Ó, João! Quanto tempo! Maridão assistindo aí. Pois é. Eu vi que tem duas classes, né? O jejum em dia alternados ou por restrição de tempo, né? Em 2014, um grupo de pesquisadores se reuniram, os maiores a nível mundial, que mais estudam sobre jejum, e criaram basicamente três classificações de jejum. O jejum intermitente, o jejum de 24 horas, basicamente, existem mais formas de se fazer jejum. E o jejum onde você restringe ao máximo a quantidade de nutrientes, faz uma restrição, por exemplo, de 30% da tua alimentação, não é? E mantém contínua, na verdade não é jejum. Eles classificaram em três tipos de se alimentar: o jejum intermitente, o jejum de 24 horas e a restrição calórica contínua, que é aquela restrição que nós já estamos habituados. Tira um percentual de quilocalorias da nossa alimentação, que está em torno de 30%, e mantém-se aquilo durante vários dias. Seria isso. Ele dividiu mais ou menos assim. Basicamente, são esses de jejum, propriamente falando, dito. Nós temos o jejum intermitente, que é o jejum que varia entre 12 a 16 horas e de jejum, e o jejum de 24 horas, que é você ficar um dia inteiro sem comer. Caramba, não sei se eu consigo. Eu estou fazendo É, hoje. Eu de vez em dá quando pra... faço, tipo para fazer um faxinão no corpo. Aham. Hoje eu estou fazendo. Eu comi ontem a última refeição, acho que 8 horas da noite. Voltei a comer hoje 2 da tarde só. E agora eu só vou comer amanhã, às 2 da tarde. Tô pensando aqui. E aí, eu acho que aqui no Brasil, não sei como é aí também, mas foi uma vertente muito para emagrecimento, né? Só que a gente Sim. sabe que tem outros objetivos, né? O jejum, ele é muito amplo. Ele tem um impacto em todas as células do nosso organismo. Não existe um sistema que não é impactado positivamente por essa estratégia. Por isso que ele é tão poderoso e eficiente. E os resultados são rápidos. Uhum. Sim, o enfoque dele e a divulgação, por exemplo, a nível de internet, eu tenho pesquisado algumas aplicações, alguns sites que já trabalham com jejum, e se só se fala no emagrecimento. O emagrecimento também é saúde, né? Perder gordura quando está acima do peso é Aham. desejado também para o nosso corpo. Mas ele também é interessante para a recuperação, a neuroplasticidade em pessoas que têm Alzheimer, Parkinson e que tiveram AVCs. Tem resultados impressionantes nessas pessoas. Em pessoas com questões cardiovasculares. Eu moro na floresta, quando aparece aqui os mosquitos, os bichos assim voando. Pronto. Pessoas com problemas questões cardiovasculares, com fígado gordo, que é uma doença muito negativa para o corpo, com doenças autoimunes, então, mesmo assim bastante impactante. Ou seja, para várias questões, nós temos aqui resultados bastante interessantes com a prática do jejum. Legal. A Willy, lá do Maranhão, ela falou que já fez jejum de 4 dias seguidos, só líquido, foi maravilhoso.
Mas que tipo de líquido? As pessoas confundem muito. Que Manda aí, tipo de William. Manda aí, William. E a é, Tati, a 10 Tati, calorias no líquido não é jejum, quebrou. Tá entendi. vendo? Só fazer calorias. A Tati falou, acho que o teu som do celular, não, é outro som. Quando pratico o intermitente por dias é muito bom. O intestino funciona melhor, fico mais lúcida e mais produtiva. É isso mesmo. É como se o organismo fizesse uma faxina e tirasse todas as toxinas, todo que está a mais, todas as células que já estão morrendo e que têm tendência a necrosar e a se transformar num câncer. Pega tudo, limpa tudo. No jejum acontece isso, que é a famosa autofagia. O que é autofagia? O jejum veio à tona de forma assim muito poderosa em 2016, quando o Prêmio Nobel da Paz, a Aham. pessoa que ganhou, que eu agora não me lembro não, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2016, descobriu o benefício que se chama autofagia, por fazer jejum. E a autofagia é as células quando não tem alimentos oriundos, nutrientes oriundos da nossa alimentação, pegam tudo que vem à frente para comer, que está a mais. O corpo é muito inteligente. Tudo que está a mais, que não tem função, que só está empatando o trânsito, ela come aquilo e limpa, faz uma limpeza, exatamente, uma limpeza no corpo, uma desintoxicação no corpo, através desse processo que é a autofagia, ok? Ok. E, na verdade, é isso. A Willy falou que ela fazia com chá de eucalipto e água com limão. Boa. Desde que não tenha açúcar. Agora, 4 dias seguidos, 20, comendo uma vez por semana, por dia, é claro. Isso não é 4 dias sem comer nada. Eu li que algumas pessoas também fazem 23 e usam 1 hora para refeição, né? Sim, Tem, sim. tem essa modalidade. Muita gente aqui no Brasil, muita artista faz para emagrecer para trabalhos, né? Elas optam por isso, né? Por essa restrição. Tem. As pesquisas mostram que o jejum de 24 horas ele é muito interessante para emagrecimento. Você pode, mas algumas pesquisas que eu li, eles mostram o jejum alternado de 24 horas. Ou seja, faz na segunda, na terça come normal, faz na quarta, na quinta come normal, faz na sexta, na quinta e por aí vai. E por que é interessante? Por que uma pessoa consegue emagrecer com um jejum de 24 horas, comendo tudo que vê pela frente no outro dia? Tudo que vê pela frente saudável, é importante levar em consideração. Por quê? Se eu normalmente preciso de uma dieta de 2.500 quilocalorias para me nutrir ao longo de um dia, no outro dia, para compensar essas quilocalorias, eu teria que comer 5.000. E não dá. Ninguém consegue comer 5.000 para compensar. Então, no final da semana, você vai ter um déficit calórico muito interessante, muito grande. Agora, se no dia seguinte comer no McDonald's, não é? Aí consegue, porque um hambúrguerzinho daquele tem dezenas de milhares de calorias. E aí consegue rapidamente uh, completar ou chegar a alcançar essas 5.000 calorias. E aí não se consegue, não é? O objetivo. Para o emagrecimento seria mais interessante dias alternados de jejum de 24 horas. Quando Aham. está o peso desejado, pronto, pode-se manter um jejum de menos horas para manutenção. Ela reforçou aqui que ela fez uma desintoxicação de 6 dias, passou 40 dias fazendo uma alimentação crua, com acompanhamento de um profissional, né? Sim, Do Paulo Ribeiro. sim, sim. Ok. Boa. Tem limite de idade para fazer isso? É assim, se a gente for avaliar toda a base histórica, não é, do jejum e por que o jejum está hoje voltando, porque o jejum já é uma prática milenar. Nós Aham. sabemos que culturas ancestrais do Oriente, culturas ancestrais do Ocidente, os povos indígenas, comem muito pouco, comem 2, 3 vezes, só um minutinho, tem que ir lá ter com o papai, só um minutinho, imprevisto. Nada. Filho pequeno assim.
Ontem eu tava dando a live e meu gato estava andando aqui atrás, porque eu não quis dar colo. Meu gato de duas pernas. Então, Ah, então o que acontece? Ahn, o jejum tem vindo, tem sido estudado porque, além de ser já uma cultura milenar, não é? O processo do jejum é algo que é inerente ao ser humano. Nós, seres humanos, não fomos desenhados, não fomos arquitetados, estruturados. Quem nos criou não estruturou-nos pensando que a gente teria a possibilidade de, no futuro, ter comidas embaladas na prateleira, a todo momento à disposição. Isso foi uma estratégia de algumas décadas atrás, de 30, 40 décadas, quando a indústria alimentícia surgiu no mundo. Até então, se você olhar para os avós, talvez os nossos bisavós, eles não comiam tanto quanto nós. não. Porque não existia essa eu não posso dizer abundância, porque eu acho que isso não é benéfico, abundância é uma palavra benéfica, mas não existe esse exagero de alimentos no qual nós somos expostos, não é? E esse tipo de comércio e propaganda massiva em função da comida, nas televisões, por parte de alguns profissionais que têm comidas duram em 2 horas, 3 em 3 horas, mas Sim, não. As nossas células precisam passar por situações que nós chamamos de hormese. A hormese é uma estratégia fisiológica que o nosso corpo precisa obter para responder, se adaptando mais ainda àquele processo. Então, todo estresse agudo, temporário e curto é mesmo muito importante para o nosso organismo. E legal. o jejum promove isso. Promove, nossas células ficam sem comida, elas passam por um estresse curto, elas saem da sua zona de conforto. Tá igual como exercício de alta intensidade. O que é o exercício de alta intensidade? É tirar a pessoa da zona de conforto, é promover um estresse. E o que acontece posteriormente? Uma supercompensação. Perfeito. Os corpos ficam mais fortes, os músculos aumentam para suportar aquela exigência do treino. E é a mesma coisa que acontece com o jejum. Você, quando fica horas sem comer, as células têm que arranjar estratégias para aumentar a sua resistência. Elas sinalizam para genes de longevidade, dizendo: olha, eu preciso da tua ajuda, porque essa gaja está maluca, está deixando de comer várias horas e nós precisamos de manter a durabilidade dessas células. Então, sinalizam para genes de longevidade. Então, as pessoas que comem menos vivem mais. Perfeito. Ô, Meire, eu tenho três perguntas aqui que fizeram. Mas antes de fazer essa pergunta, eu tenho só uma observação. Tem no Netflix agora, contando a história, eu não lembro o nome do programa, né, que eles colocaram lá. São várias histórias. A primeira história eles contam no fast food. O impacto econômico, o impacto na obesidade e o impacto no ambiente, né? No clima. Hoje, o fast food é um dos maiores poluidores do mundo, né? Vamos lá, vamos às perguntas. Murilão, e atividade física dá para encaixar? Deve encaixar. Para quem quer resultados mais impactantes ainda para a saúde, no finalzinho, por exemplo, das 16 horas, quem optar pelo jejum intermitente, quando estiver se aproximando das 16 horas, fazer aquela atividade curta de alta intensidade, não é? É o ideal. Porque se a gente for pensar nos nossos ancestrais, era assim que funcionava. Os nossos ancestrais necessitavam de ouvir os seus corpos, o que nós deixamos de fazer, infelizmente. Então, eles sentiam fome. O sentir fome é ouvir o corpo. Pera lá, alguma coisa se passa aqui, estou ficando sem energia, meu estômago começa a reclamar. E aí, o que ele fazia? Ele ia caçar. E o caçar era um treino. Ia Legal. animal, subir numa árvore, era um treino, não é? Pronto, então, ele treinava e depois comia. Ok? Essa, Ótimo. essa é a estrutura, tá bem? Evolutiva do ser humano. É para isso que nós fomos preparados para estar aqui. E com todas essas alterações
da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica, nós desconfiguramos nosso corpo, o nosso hipotálamo, que tem essas funções de promover fome, de promover sede. Nosso hipotálamo está completamente desconfigurado. Então, quando eu promovo esse tipo de estratégia, ficar sem comer várias horas e um pouquinho antes de quebrar o jejum, treinar, o hipotálamo diz assim: ai, que delícia! Isso eu conheço. Esse comportamento eu conheço. E começa a se reconfigurar. E começa, porque com essa desconfiguração, não é? No hipotálamo, existe uma quantidade imensa de desorganização hormonal. Porque o hipotálamo está tão louco com a nossa desorganização que começa também a desorganizar a liberação de hormônios. Tá? E isso causa toda uma confusão que a médio e longo prazo vai trazer saúde, de certeza. Então, quando eu assumo essas estratégias evolutivas dos nossos ancestrais, eu acabo por reconfigurar e promover essa reorganização do nosso corpo, que, na verdade, veio aqui para isso. Aí a Xana perguntou o seguinte: as mulheres podem fazer ao mesmo tempo o jejum que os homens? Olha, o jejum, o que o professor meu em Espanha diz, que é o bambambam da psiconeuroimunologia na Europa, que é o Léo, o holandês, as pessoas, na primeira aula que nós tivemos do curso, do mestrado, ele lançou um desafio, não é? Que seria toda a gente estar na turma começar a fazer o jejum. Eu, por acaso, já fazia. Não fazia com tanta regularidade, mas já fazia. E ele lançou, muita gente não fazia, muita gente estava na turma, estava ouvindo pela primeira vez a questão, o tema sobre o jejum. E as pessoas começaram a fazer questões. Olha, mas o meu paciente, porque nós temos médicos, fisioterapeutas, várias pessoas na turma, e o meu paciente tem diabetes, pode fazer? Ali olhava para a pessoa e dizia assim: é Homo sapiens? Sim, é oriundo do Homo sapiens. Todos nós somos, não é? Então pode. Olha, e o meu paciente tem problemas cardiovasculares, tem AVC, pode fazer? É Homo sapiens? Então, essa é a pergunta. O jejum faz parte, é inerente às células do nosso organismo, à estrutura do nosso corpo. Tal e qual como o exercício. Ninguém foi feito para estar horas e horas e horas sentado numa cadeira. Nosso corpo não gosta disso. Existem atitudes e comportamentos que fazem parte da nossa fisiologia, que a nossa fisiologia necessita para sobreviver, são essenciais. E tal qual como exercício, o jejum é uma dessas. Por isso, todas as pessoas, independente da idade, agora respondendo a tua primeira questão, independente da idade, as minhas crianças fazem. Eu tenho um filho de 4 anos e um filho que vai fazer 7. Os dois fazem. Sabe como? A gente, na verdade, é muito simples. A gente espera eles pedirem para comer. E não impõe, olha, está na hora da comida. Não impõe. Olha, eles acordam, escovam os dentes, se arranjam, vão brincar no quintal. E depois acabam por se distrair, brincar, bebem água. E, mãe, tenho fome. Mãe, tenho fome. Essa é a palavra. E uma criança é genuína. Desde que ela esteja sendo educada de forma correta, ela pede comida quando ela realmente quer. Não é? Pronto. E acho que independente da idade, eu tenho alunos de 35 a 90 anos. Todos fazem. Todos fazem. Ouviu, mãe? A minha mãe, com 85 anos, está numa cama, passou por um AVC e deu um grande salto a nível cerebral com o jejum. Pô, que legal. O Felipe lá do Felipe Angra, é um aluno nosso também. Ele perguntou de intensidade de treino, acho que você já falou, né? Qual é? Sim. E a Xana fez uma pergunta interessante de novo. O jejum não poderá baixar o metabolismo? Não. O jejum não baixa o metabolismo, o jejum acelera o metabolismo. Por quê? Se ela estiver fazendo essa pergunta por causa da queima de gordura, não é? Da queima de gordura. Porque na base do jejum está a cetogênese.
A cetogênese é o maior benefício, um dos melhores benefícios que o jejum traz. É a queima de gordura constante. Todo o corpo funciona porque está queimando gordura a alta velocidade. Para manter todos os outros substratos, que é a massa muscular, por exemplo. Então não baixa. Não baixa e também não se perde massa muscular. Muito pelo Legal. contrário, eu estou treinando, treino em jejum, faço jejum todos os dias, 16 horas. Uma vez por semana faço, ou de 2 em 2 semanas faço de 24 horas. E não tô emagrecendo, não estou perdendo massa magra. Legal. A Tati fez uma observação aqui. Melhor combinação que já fiz foi jejum intermitente e powerlift. O que é o powerlift? Levantamento básico. Sim, Supino, agachamento, também já percebi. terra. Sim, é o treino de alta intensidade. Sim. O marido Nós está fazendo isso. tem reservas para, se por exemplo, eu ficar sem comer 1 mês, 20 dias, 25 dias. Nós ouvimos de vez em quando casos de pessoas que ficaram 20 dias sem comer nada, só beber água. Nosso corpo tem reservas infindáveis. E com esses nossos hábitos atuais, temos reservas a mais. Estão nos prejudicando. Estão desformatando todo o nosso organismo. E o jejum ajuda nesse sentido, formatar o nosso organismo. Legal. Aí, pegando aqui o gancho da Tati, o João tá colocando mais informações importantes aí também, gente. É, Tem tendência. Não entendi, Tati, mas eu vou pegar aqui metade. Desde que tive síndrome do pânico, quando pratico o jejum, essa tendência some. E é ótimo. Fantástico. Sim. Como eu já falei aqui, tem implicações a nível fisiológico, por exemplo, a ansiedade de comer, não é? Nos primeiros dias, se você não tiver muito comprometimento e muita disciplina, está habituado a comer muitas horas e o dia inteiro, passou 20, 30 anos da tua vida comendo o dia inteiro de hora em hora, não é? Nos primeiros dias pode ser mais desafiante colocar em prática a estratégia do jejum. E é por isso que eu recomendo sempre começar de uma forma muito branda, respeitando o teu corpo. Pá, não fique. Não venha querer que durante 30 anos eu habituei o meu corpo a uma coisa e agora em uma semana ele tem que, não é? Não. O ideal é começar de uma forma muito tranquila, muito branda, generosa com os nossos corpos. Agora, Tá te zoando! o powerlift já é um termo que já está fora do meu vocabulário há alguns anos. Por isso, mas voltando aqui ao assunto. Então, o jejum, ele na verdade, ele baixa essa ansiedade que está na base da síndrome do pânico, né? O que é a síndrome do pânico? As pessoas vivem no amanhã, É né? verdade. Fazerem histórias com a sua cabeça e tá sempre vivendo isso pode acontecer, aquilo pode acontecer, o medo, a ansiedade está na base disso. E o jejum, ele ajuda a administrar melhor essas questões emocionais. É. A gente aqui tem uma característica muito de ser imediatista, né? Então, aí eu vou lá, estudei, eu quero fazer o 16 horas logo, né? E um feedback que muita gente abandona é porque o 16 horas é agressivo, né? Não tá acostumado, né? O que você recomenda do passo a passo aqui? Mínimo 12 horas. Mas isso é o mínimo. Isso para as pessoas que não fazem jejum, qualquer pessoa não deveria comer antes de 12 horas. Um intervalo menor do que 12 horas. Isso é péssimo para o organismo, qualquer pessoa. E de 2 em 2 dias, se eu optar por fazer todos os dias, por exemplo, de 2 em 2 dias, e adicionando 1 hora, ou de 3 em 3 dias, o que for confortável, é ouvir o seu corpo. O que funciona para mim não funciona para outra pessoa. É ir ouvindo. Olha, hoje já foi muito fácil fazer 13 horas. Amanhã eu vou experimentar 14. Entendeu? Entendi. Agora, dentro do jejum intermitente de 16 horas, existem várias modalidades dentro desse. Você pode fazer, depende do seu objetivo. Eu faço todos os dias de 16 horas, porque me sinto muito bem assim. Mas, para quem quer resultado só a nível de saúde,
digerir melhor as doenças a nível terapêutico, não é? Como a minha mãe, por exemplo, que teve um AVC, 2 dias na semana, as pesquisas mostram que 2 dias na semana, alternados ou seguidos, são de 16 horas, são excelentes, muito bons para as questões de doenças e para prevenir doenças e para tratar, ajuda no tratamento terapeuticamente dessas doenças. Legal. O Valnei perguntou aqui, Meire, o que você fala sobre comer de 3 em 3 horas, como muitos fazem? Pronto, nós recebemos uma educação nutricional na faculdade, vinda de outros profissionais na área da alimentação, de que comer de 3 em 3 horas é o ideal, não é? Pronto. Mas o comer de 3 em 3 horas, ou seja, você quando acaba de se alimentar, a tua digestão, só o estômago, leva 2 horas para concluir uma digestão. Ok? Isso é básico, toda a gente sabe. Passado 2 horas, o processo digestivo acabou no estômago. Toda aquela alimentação vai ser enviada para o duodeno, onde começam ali a assimilação dos nutrientes. E entre uma refeição e o seu final, ou seja, toda a absorção de nutrientes, mandar o que não serve para o intestino, demora de 3 a 5 horas. Então, quando você come de 3 em 3 horas, você não acabou com o processo de digestão e absorção da refeição anterior. E já está mandando comida para dentro. Isso é um desgaste tremendo para o O corpo. processo continua, né? Exatamente. E uma outra coisa muito interessante, isso desgasta imenso o processo digestivo é muito dispendioso a nível de energia. E uma outra coisa muito interessante que acontece é, toda vez que eu coloco um alimento na boca, o meu sistema imunológico é ativado. Por quê? Essa é a função dele. Ele se ativa porque é preciso perceber se não vai entrar junto com a comida uma bactéria, um fungo. Isso é normal, isso é fisiologia básica. Então, se eu como alguma coisa, o sistema imunológico, nossos soldados, ops, vamos ficar aqui alerta, porque se aparecer algum fungo, a gente já ataca ele logo aqui na porta de entrada. Não deixa ele chegar, não é? Na circulação ou pronto, entrar na célula. O processo de ativação do sistema imunológico é feito através de uma inflamação. Então, o processo acontece com o corpo sendo inflamado, com a nossa zona do duodeno sendo inflamada. Com esse processo repetitivo de inflamação, de hora em hora, de 3 em 3 horas, porque é isso que acontece. De 3 em 3 horas você inflama, de 3 em 3 horas você inflama. Nós tiramos imensa força e potencial do nosso sistema imunológico. Porque ele, em vez de estar preocupado com a porra da célula que está necrosando e pode virar um câncer, com a porra do coronavírus que entrou, está me rodeando e que entrou, está preocupado com a tua digestão, porque tem que ir lá. Então, ele, em vez de estar focado, o teu exército, os teus maiores defensores, em vez de estar focado só numa coisa e direcionar essa energia só para aquilo, para conseguir combater aquilo com excelência, no caso de um vírus, por exemplo, está disperso. Ora está na alimentação, porque tem que ir lá ver se não pode entrar um fungo, mas também tem aqui um vírus querendo entrar na minha célula, ou tem ali uma célula querendo necrosar, sofrendo mutação e pode virar um câncer. Coitados, né? Coitados. Não conseguem dar conta de tudo. É verdade. Então, a necessidade é isso, o processo de se alimentar toda hora cria uma inflamação a todo momento. E depois essa inflamação contínua vira inflamação de baixo grau. A inflamação de baixo grau, hoje está provado, é a base de todas as doenças crônicas existentes. Entendi. Toda vez que eu como, eu aumento o meu pico de insulina. Fisiologia básica. Porque a insulina, o que ela faz? Armazena os nutrientes. Deixa eu lá ver. Açúcar, vou armazenar. Gordura, vou armazenar. Essa é a função da insulina.
comendo de 3 em 3 horas. 3 em 3 horas eu tô sendo muito querida, né? Tem gente que come de hora em hora. Tem gente que passa o dia beliscando. Comer toda hora faz com que o corpo crie resistências à insulina. Que tá, e o pâncreas é exigido de uma forma absurda e estúpida. Entra em falência, não dá. Toda hora tem que libertar insulina, toda hora tem que libertar insulina. O Vitinho colocou aqui que ele cortou o açúcar por 6 dias e percebeu que reduziu bastante a vontade de comer. Sim, a açúcar, ela age em centros do cérebro, tal qual como a cocaína. Sim. Ela vicia. Então, quanto mais açúcar eu como, mais viciada eu fico, mais vontade tem de comer açúcar. E entra num círculo vicioso e não se consegue sair. A açúcar, gente, tem 0 nutrientes. Aquela merda daquele pó branco não serve para nada no nosso corpo. Para nada. 0 nutrientes. As pessoas que falam do sal, mas isso para mim é tudo estratégia. Falam mal do sal pra caramba, mas o sal é riquíssimo, o sal marinho é riquíssimo em minerais. Ele vem do mar, então ele traz muitos minerais do mar. Não é? E tem nutrientes importantes, magnésio, sódio, para o nosso organismo. Agora, o açúcar é 0. Na minha casa já não entra há anos açúcar. E quando eu quero fazer um bolinho, quando eu quero fazer uma coisa mais interessante, mais saborosa para minhas crianças, eu tento utilizar algo que dê o doce, não é? Mas que seja mais natural e que seja menos maléfico para o organismo. Por exemplo, o mel, ou faço um bolo de banana só com bananas bem maduras, e não coloco nem mel nem nada. Fica muito interessante. É uma questão de hábito. Depois a gente se habitua, o nosso paladar vai se adaptando e a gente consegue curtir e sentir prazer em comer essas coisas sem necessidade de colocar açúcar. Legal, legal. A Tati fez uma afirmação aqui. A indústria nos viciou em medicamentos e alimentos. Isso nos torna carentes psicologicamente, né? Quando a gente descobre a capacidade do corpo, acaba a independência e carência física e emocional. É isso mesmo. As pessoas comem hoje em dia para preencher vazios. Verdade. Vazios emocionais. Ô, Meire, uma das coisas que eu até relatei quando a gente se falou no telefone, né? Que eu tinha dificuldade de aceitar a fazer o jejum porque as pessoas associavam low carb, né? E eu fujo da proteína animal há muitos anos, desde os meus 17 anos eu venho nessa vibe de não comer por questões minhas mesmo. E com a quarentena eu tô quase vegana, né? E fazendo jejum, tenho me sentido muito bem, principalmente texturas de pele, pra mim eu adoro, né? Mas o que que você fala assim? O que é ideal, tirando a minha linha, mas eu vou para proteína animal ou eu consigo ser vegana e fazer o jejum intermitente? Olha, é interessante essa pergunta. É possível, sim, fazer o jejum intermitente sendo vegano. Não há nada que contraindique essa questão. Desde que você opte por fazer um aporte, né? Opte por ter acesso a um aporte mais abundante de proteína, nesse caso vegetal, ok? Agora, o vegetariano, ele toma leite, o vegano é que não come nada de origem animal. É vegetariana, desculpa, sempre troco. Pronto. No caso do vegetariano, tem sempre os ovos das galinhas, que têm proteínas, que é de origem animal, porque nós temos que levar em consideração que a proteína animal, ela é mais, ela tem a quantidade de aminoácidos, não é, mais interessante para o nosso organismo, para as funções do nosso corpo. E são mais biodisponíveis, são mais bioidênticas para o nosso corpo. Nós encontramos muitos alimentos vegetais ricos em proteínas, mas se a gente for comparar, a proteína oriunda do animal tem mais qualidade. Mas isso não quer dizer que você tem que comer carnes. Você pode, por exemplo, ir numa proteína isolada do leite.
whey protein, que é uma das maiores fontes de proteína, tem todos os aminoácidos essenciais para o corpo. Então, fazer uma boa suplementação, nesse caso, proteica, é interessante, tá bem? E, sim, não há contraindicação nenhuma. O funcionamento, para quem é vegetariano e para quem come carnes, é o mesmo. Legal, Tá, legal. A Ju falou aqui, a ansiedade cria compulsividade alimentar, né? Opa, quase que você caiu. E o Vitinho, peraí, me perdi aqui. Já tiveram testes em hamsters com água com cocaína e outro água com açúcar. Na pesquisa, o hamster retarda a ingerir água com açúcar, ficou mais dependente. pois é, sim. É uma das funções nobres do açúcar. Criar uma dependência química bastante potente. E é por isso que uma criança, quando experimenta açúcar, ainda um bebê, na barriga da mãe, já nasce viciada em açúcar. Porque muitas mulheres comem muito açúcar, não é? Durante a gravidez. E, infelizmente, as crianças também ingerem esse açúcar, vindo da alimentação da mãe. E já há dependência pelo açúcar. Já aí se cria dependência pelo açúcar. Ô, William, eu tô aprendendo. Então, eu falo toda hora eu falo que eu sou vegana, mas é vegetariana. Eu não tô comendo ovo, então eu ainda não sei esses termos. É uma coisa nova para mim. Parece que o vegetariano come proteína É lá? animal, mas os lácteos e os ovos. Não precisa Isso, matar, isso. seria Não, isso. é isso aí. E o vegano não come nada, zero. Nem É. ovos, nem nada. Eu vou acostumar a falar. Que coisa nova. É... Ô, Meire, eu não sei se eu te falei. Ele fala, pessoal, eu tô atendendo uma pessoa que faz tratamento de câncer. Ela teve câncer de mama, depois acharam um iniciozinho no sacro, mas tudo tratado. E ela faz aquela quimioterapia constante, né? Em doses. E ela começou a fazer o jejum intermitente. Ai, tá me zoando aqui. Parei, Valnei. Você parou, eu parei de beber cerveja. É, e aí eu vi um benefício enorme, tanto em rendimento de treino, Meire, em rendimento de força, com essa estratégia de jejum intermitente. E quando eles mudavam a ordem do jejum, eu também sabia. Como assim mudavam a ordem? Explica melhor. Eles faziam parava em 5 e só retornavam no dia seguinte. Ok. Né? Então, eles têm o jantar. Então, eles faziam o jejum de manhã e tarde. E vinham treinar comigo no início da noite. Eu percebia, sem eles me falarem, que eles estavam em jejum. Por Porque o quê? treino mudava. Por causa da disposição. Era um pouquinho menor, mas disposição. Mas com o horário que eles fizeram, que eles montaram, eles que eu tô falando que é um casal, mas ela que tem câncer, né? Ela ganhou força absurda e disposição, coisa que ela não tinha no início do treino, quando ela veio para mim, né? Bom, existe uma pesquisa, eu li, já existem muitas pesquisas na área oncológica com o jejum. E uma delas, que eu tive acesso, mostrou Aham. que as mulheres que pegaram um grupo de mulheres com câncer de mama e colocaram essas mulheres para fazer jejum 2 dias antes, 2 ou 3 dias antes da quimioterapia. Uhum. E 2 ou 3 dias depois da quimioterapia. Okay? Elas faziam jejum de 16 horas, nada demais. E o que se observou foram um ganho de energia, menor diminuição nos enjoos, menor quantidade de vômitos com relação à quimioterapia, porque são sintomas, né, consequências oriundas desse processo, né, quimioterápico. Menor indisposição, menor dores no corpo, muito mais energia. Ou seja, mesmo que o jejum não
ajude essas pessoas a curar o câncer, já proporcionou uma melhor qualidade de vida durante o processo de quimioterapia. É que foram diferenças absurdas. Se elas vomitavam no dia seguinte 10 vezes, 12 vezes, com jejum vomitavam 2 vezes. Se passavam um dia, horas com náuseas, diminuía significativamente a quantidade de náuseas que sentiam pós tratamento quimioterápico. Então, sim, muitas pesquisas já estão sendo realizadas com pessoas com câncer e os benefícios também são bastante interessantes e positivos. Legal, legal. Aí, deixa eu ver se entrou alguma pergunta, acho que não, depois dessa. Então, Meire, vamos que a gente faltam 10 minutos para a gente finalizar. Passa rápido, né? O que você indica, assim, vamos fazer um passo a passo. Eu já treino, comecei a fazer jejum. O ideal de horas, e eu treinar que horas? Então, se você já treina, tá bem? Mas está habituada a comer de 3 em 3 horas, que é o normal da grande maioria das pessoas. Eu sugiro começar a fazer o jejum de 2 ou 3 vezes por semana, não mais. E como eu falei, faz 12 horas no primeiro dia, tá tranquilo, vai aumentando. Vai ouvindo o teu corpo. Não existe receita de bolo. As pesquisas estão aqui, mas elas não dizem que tem que ser assim para toda a gente, porque nós, através das pesquisas, não tivemos oportunidade de avaliar todos os corpos no mundo. Nós avaliamos um grupo de pessoas, não é? E percebemos que aquilo funciona de uma forma. Ops, isso é interessante. Nós começamos a colocar em prática nos nossos corpos. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos corpos. E ir observando. O que funciona para mim pode não funcionar para ti. Então, eu recomendo, começa com 12 horas, é o mínimo. Comeu às 8 horas da noite, terminou o jantar às 8 horas da noite, não come nada antes das 8 horas da manhã. Primeira dica. Olha, foi fácil, engraçado, foi muito fácil. No outro dia faz 13 horas. Na próxima vez que fizer o jejum, faz 13 horas. Pula um dia ou pula 2 dias, faz 13 horas. Começa devagar, tá bem? Para que a prática seja sustentável e contínua. Senão vai acontecer como uma grande maioria das pessoas acontece. Começam a fazer logo de 16 horas, de 24 horas e não aguentam. Tem que existir um processo de adaptação. Uma pessoa não chega na academia para treinar e eu dou-lhe uma porrada no primeiro dia, sem que ela esteja com os músculos e com as articulações preparadas para receber aquilo. E que todos os sistemas, não é? Trabalhando de modo que estejam preparados para receber aquilo. Não dá. Tem que existir um processo de adaptação. Nós temos que ser menos agressivos com nossos corpos. Não é? Tratá-los melhor. É essa a questão. Nós não tratamos nada bem os nossos corpos. Nós só exigimos deles. Espera lá. Essa massa aqui, isso tem consciência, meu. É mesmo assim, vai para... me habituaram durante 20, 30 anos a comer mal, a não treinar, a dormir pessimamente, só com nível de estresse altíssimo. E agora quer que eu responda numa semana? Não é? Tem que mostrar aquele dedinho mesmo. Eu, se fosse um corpo desse, mostrava o dedinho para o dono dele. Então é isso, é ter calma. É um processo de adaptação, é criar o processo de adaptação. Cria esse processo de adaptação, que é muito mais fácil depois para este hábito perdurar, que é isso que a gente quer. Na verdade, o jejum, e eu falo do jejum, e as pessoas me perguntam assim, mas você não é nutricionista. Mas o jejum não é dieta. O jejum é um estilo de vida. Eu não pego no meu aluno e vejo o peso dele e faço aquelas somas, aqueles cálculos todos para fazer a quantidade de quilocalorias que eles têm que comer. Não tem nada a ver com isso. Isso quem faz é o nutricionista. Não é a minha praia. Não estudei para isso. Agora, dar orientações sobre o jejum, eu tenho capacidade, eu estudo, porque é uma estratégia de estilo de vida. E qualquer profissional de saúde pode recomendar uma estratégia de estilo de vida. O médico não manda caminhar? Olha, vai caminhar 30 minutos. E não há mal o médico falar isso. Um fisioterapeuta tem que caminhar 20 minutos por dia. É uma estratégia de estilo de vida. Agora, prescrever um treino, eles não podem. É verdade. Diferente. Então, só para ficar clara aqui essa questão
do jejum ser uma... se eu posso atuar ou não nessa área. Posso. Pronto. Agora, voltando ao que você me perguntou, começa com 12 horas, vou ouvindo o meu corpo. Ficou fácil? Faço 13. Ficou fácil? Faço 14, até chegar às 16. E de vez em quando faço um desafio. Não vai experimentar uma vez por dia só comendo. E nesse caso, eu recomendo fazer uma refeição, por exemplo, como eu fiz ontem às 8 da noite, a última, volta a comer hoje, 2, 3, ou até 4 horas da tarde, tem mais resultados assim. Eu vou bebendo chá, água, café, chá, água, café, chá, água, café, até chegar aquele horário que o ideal é entre as 2 da tarde e as 4 da tarde. Para mim funciona bem assim. E aí, Ah, quando eu como às 2 ou 4 da tarde, eu consigo levar o resto do dia numa boa. Estou aqui agora, comi às 2 da tarde, não comi mais nada. Com energia e vou dormir sem aquela ansiedade, sem aquela vontade louca de comer. Não é? Pronto. Não sei se respondi a tua questão, mas seria isso. legal. Ouviu, De, Milena? de 2 a 3 vezes por semana. Tá bem? Milena, Milena é minha aluna. Ela foi ultra mega imediatista, né, Milena? Fez 18. Olha, isso depende de pessoa para pessoa. Isso é no geral. Agora, nós temos, para todas as regras, tem exceções. Temos aquelas pessoas que, na primeira vez, consegue 16 horas e faz aquilo para a vida toda. Eu tenho um aluno de 86 anos que começou a fazer o jejum todos os dias de 14 horas. É, eu 86 faço anos. 14. 14 horas. As pesquisas mostram que acima de 13 horas já tem benefícios muito importantes para a saúde. Ele falou Legal. assim, bom, para minha saúde, então já amanhã. E começou, e está mais de meses fazendo, ele é assim. Mas essa é uma característica dele. Ele é um homem muito forte, muito decidido. Quando quer, quer. Ele fumava 5 maços de cigarros e deixou de fumar da noite para o dia. No dia seguinte, Legal. ele deixou de fumar e parou de fumar. Então, depende de pessoa para pessoa. Eu recomendo de devagar, para as pessoas que têm mais desafios, e ir observando o corpo e escutando, na verdade, o corpo. Tá. E onde encaixa esse treino no dia a dia? No meu dia a dia, é assim, quem tem essa possibilidade, eu hoje em dia treino em casa, né? Pronto. Então eu encaixo, faço meu treino em casa, meia hora antes de quebrar o jejum. Como falei antigamente, lembra dos Aham. nossos ancestrais que iam caçar, Aham. treinar, achavam comida, comiam, pronto. É essa configuração que o meu hipotálamo tem como origem, não é? Pronto. Então, comer antes de quebrar o jejum. Meia hora antes, quebrar o jejum, por exemplo, 40 minutos antes, treinos de curta duração, ok? Legal, legal. Só dar uma reforçada aqui. Quantas vezes por semana? No mínimo duas, no mínimo duas. Eu tenho um mínimo, porque o jejum intermitente de 14 a 16 horas pode se fazer todos os dias. Mas para quem está começando, começa com duas, mínimo duas. 2 dias seguidos ou 2 dias alternados, tá bem? Legal. Que ao fim de 2 semanas, as pesquisas mostram que com 2 vezes por semana de 16 horas tem imensos benefícios. Instituições como a Science, como a Cell Metabolismo, como a instituição americana de obesidade, todas elas embasam essa informação que eu estou passando. Só para a gente finalizar, que tem uma legal aqui. A Ellen escreveu várias coisas interessantes. Aí eu vou pincelar só o final aqui. Meu motivo principal, provavelmente do jejum, para começar foi artrite reumatoide por causa dos processos inflamatórios. Mesmo caso, né? Exatamente, foi uma das coisas que também me motivou quando eu vi os imensos benefícios para as pessoas que têm doenças autoimunes, não é? Porque faz todo sentido. Se é doença, já está dizendo, autoimune, é o meu corpo, é o meu sistema imunológico me agredindo. No meu caso, no nosso caso, tem artrite e as articulações, tá bem? Ou seja, existe um processo inflamatório, porque constantemente o meu sistema imunológico está ativado 24 horas. Existe um processo inflamatório contínuo no corpo de quem tem doenças autoimunes. E se eu como a toda hora, eu estou exacerbando ainda esse processo inflamatório. E Legal. se eu corto a alimentação e deixo o meu corpo em jejum, o que eu estou dizendo para o meu sistema imunológico?
Pode acalmar, calma a sua atividade, tá tudo bem, tá tudo, ok? Eu começo a regularizar, porque nós temos também a questão do biorritmo, não é? Durante o dia, o sistema imunológico tem que estar mais calmo, e durante a noite ele está mais ativado para, se for preciso, nos ajudar com relação a uma bactéria. Ele começa a dar essas determinações para os corpos e para os nossos sistemas. Olha, você agora está trabalhando demais, está calmo. Porque, na verdade, é aquilo que eu falei, nosso hipotálamo está completamente desconfigurado. Então, existe toda uma desorganização a nível de sistemas, a nível hormonal, no nosso organismo, que só traz doença. E o jejum começa por colocar cada coisa no seu devido lugar, cada função no seu devido lugar. Na verdade, seria isso. Meire, quero te agradecer. Vamos finalizar. Tem outras perguntas, mas a gente não vai conseguir terminar. Então, em breve a gente combina uma nova, né? Te agradecer os amigos, Sidoca tá aí, Renato Maximiliano passou por aqui também, Valnei que me ajuda muito, meus alunos também, minha mãe tá aí, e a Lê do lado de Bahia também tá aqui, Juliana, que ajudou a perguntas, Eren, desculpa não responderem todas, mas é que o tempo foi curto. Finaliza aí, meu amor. Vou finalizar agora uma mensagem específica para os profissionais de educação física. Pratiquem, estudem e depois pratiquem. E só depois é que quando vocês perceberem o benefício nos vossos corpos, é que vocês têm autoridade para ajudar os vossos alunos, os vossos clientes. Porque nós sabemos que existem imensos profissionais de educação física que nem treinar treinam. E não dá para orientar um cliente a fazer uma determinada, a assumir uma determinada atitude, um comportamento, se eu próprio não experimentei em mim. Então, estudem sobre o jejum, de forma muito aprofundada. Existem imensos benefícios. E não é a dietinha da moda, veio para ficar. E quem experimenta sabe disso. Eu deixei de ter os sintomas da artrite reumatoide. E os meus alunos estão tendo imensos benefícios a nível de saúde. Idosos, jovens. Então, veio para ficar, é benéfico. Por isso, é mesmo uma questão de estudar, se aprofundar e praticar, para ter autoridade para falar sobre o assunto. Show. Só o último recado, estará aqui no IGTV, no YouTube e no Facebook, tá? YouTube entra hoje, Facebook eu vou colocar depois e vou mandar para a rede social da Meire. As próximas lives a gente retorna provavelmente quarta-feira. Eu tô tentando fechar uma terça-feira com o Valnei. Vamos ver se ele tem me dá um tempo, mas quarta-feira já está confirmado Guilherme Miziara, tá bom, meu amor? Muito obrigada mesmo de coração. Tchau, fica com Deus. Obrigada a você, obrigada a todos que estiveram presentes.